Joaquim, a gente vai falar agora sobre uma decisão do Centrão interessante, né, que é a derrota, né, do projeto que aumentava o número de deputados, porque ontem, no final do painel, no comecinho do painel, o presidente Lula vetou. Mas antes, eu quero te mostrar aqui para ver se você me ajuda a traduzir esse tweet do Sérgio Moro. Ó, peraí, deixa eu colocar nós dois aqui. Lula veta o aumento do número de deputados federais enquanto mantém com hipocrisia 39 ministérios, vários inúteis em seu governo. Tenta enganar o povo, pois sabemos que controle de despesas não é pauta deste governo. PS, eu votei contra o aumento do número de deputados. Traduz, Joaquim. Ele quis dizer o seguinte, ele quis criticar o Lula porque, tá vendo? O Lula fez o que ele fez. O Lula veta o aumento do número de deputados, mas mantém 39 ministérios, é o que ele está dizendo. E os ministérios não causam, porque a estrutura de servidor público já existe, não tem aumento de despesa. Antigamente, é que não tinha nome de ministério, mas eles estavam espalhados em outros ministérios, eram secretarias. Então, e os servidores já estão lá. Isso é errado, isso que o Sérgio Moro está falando, que isso gera grande despesa. Não gera, porque a estrutura já existia. Simplesmente recebe o nome de ministério. E é o que acontece no governo do Lula. Só que o que ele está querendo dizer é o seguinte: não, eu votei contra o aumento de deputados, dizendo, eu efetivamente sou uma pessoa que não quer novos cargos, novos ministérios, novos mandatos, é o que ele está dizendo. Tá? E dizendo, e fala, porque o Lula veta, mas ao mesmo tempo tem um grande número de ministérios. Mas, de novo, isso não aumenta as despesas. Tem um carro a mais, talvez, mas nem isso. É o que vai para o ministro, mas nem isso. Esse não é efetivamente o problema. O Lula vetou porque é o seguinte: primeiro, ele vetou porque ele recebeu um parecer, estava no Ministério da Fazenda, dizendo o seguinte: isto fere a lei de responsabilidade fiscal, não há previsão orçamentária, vai aumentar os gastos, isso tem que sair, isso sai, é o dinheiro que sai do Tesouro, tá? Isso sai da arrecadação de impostos, da receita da União. Então, dizendo que isso sim poderia prejudicar a economia do Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é de fato uma decisão política, porque aquela pesquisa da Quest revelou que 85% das pessoas eram contra o aumento de deputados. Então, o Lula, mais uma vez, ele ficou do lado do povo. Foi uma decisão, claro, uma decisão de caráter político. Falou, olha, ele pode vetar, e é uma prerrogativa dele. Ele recebeu o parecer do Ministério da Fazenda recomendando o veto. Vetou. Queriam que ele, havia uma pressão de fato, para que ele não decidisse, ficasse inerte. E aí isso voltaria para o Congresso, e o Davi Alcolumbre chegou a dizer numa entrevista: se chegar 10 horas, 10:01, eu promulgo, não tem conversa. Só que a situação mudou. Como mudou? De fato, essa campanha que houve na rede, Congresso da Mamata, o Davi Grande Volume, o Hugo Nem Se Importa, isso deixou o Centrão, essas pessoas do Congresso, elas ficaram acuadas, ficaram pressionadas, porque eles precisam votar. E o povo estava muito parado, sobretudo o povo de esquerda. Depois que houve essa campanha, as coisas mudaram. Então, o que o Centrão está dizendo agora? Não temos clima para derrubar o veto. Embora na Câmara eles aprovaram o aumento do número de deputados por 270 votos. E você precisa de 257 para derrubar o veto. E no Senado, você precisa de 41 votos para derrubar o veto. E teve exatamente 41. Só que o Davi Alcolumbre votou, que não é comum também. Ele deixou a presidência para poder votar. Será que ele faria isso de novo com toda essa campanha do Congresso da Mamata? Creio que não. E os próprios parlamentares acham que não. E não é só ele. Na Câmara também repercutiu muito mal. Então o Lula tomou a decisão correta, está protegendo o erário, isso é importante. E isso o público vai tomar conhecimento. E tem que ser assim. E eu entendo que o Lula, até ele recebeu a sua orientação dizendo para ele não fazer nada. Mas eu entendo que o Lula não ia ficar inerte. Nesse caso, não. Porque ele tem consciência do papel dele. E ele sabe que, como presidente, tem que zelar. Tem que zelar mesmo. Ele compara muito a administração a como era a mãe dele, a dona Lindu, que ficava com o dinheiro de todo mundo e depois distribuía o dinheiro para alguns, aquele que era solteiro para poder ir no bailinho, então ganhava um dinheirinho a mais, não sei o que e tal. Ele tem esse discurso sempre. Então, é o papel dele. Ele olhou e falou: não, mas essa história aqui vai ficar ruim para o povo, né? Pô, pega mal você aumentar o número de parlamentares de 513 para 531, e até porque foi uma malandragem, né? O Supremo pediu para haver uma redistribuição das cadeiras. Então, alguns estados perderiam. Isso por conta da mudança populacional. Mas alguns perderiam e outros ganhariam. Só que, então, para que ninguém perdesse, eles criaram a mais. Essa foi a ideia. Criaram a mais. Isso porque, realmente, na Câmara eles estavam muito tranquilos, né, no Congresso. Como eu disse aqui, quando existe pressão popular, o Congresso fica menos indecente. Eu falei isso no Bom Dia da Manhã. É verdade. O que acontece é que houve pressão. Então, agora eles não têm coragem.
de ir a público e agora fazer a votação e derrubar o veto. Porque aí eles vão passar como o vice-vigarista, quer dizer, é o tipo do cara que vai mostrar que está sempre querendo uma manobra para pegar uma boquinha, um congresso da mamata e tal. O Congresso, você disse, caiu muito o nível do Congresso. Mas, entendeu? Porque você tinha... Sabiam fazer, né? Então, essa aqui é a questão. E também não tinha esse grau de indecência, não tinha, não. Dessa forma. Então, é claro que também o Lira, a questão do Lira, que vem do Eduardo Cunha. Quem inaugurou esse Vale Tudo, aproveitando da fragilidade da presidência da República, da época do golpe, Eduardo Cunha. Tá? Então, ele colocou dizendo, se nós podemos fazer, vamos fazer, porque não tem mais presidência. Entendeu? Não tem força para segurar. E o Lula está fazendo o quê? Está retomando essa força. Não é fácil. O Lula só vai conseguir, de fato, retomar a prerrogativa do Executivo quando for derrubada a emenda. A questão das emendas, essa emenda é impositiva. Agora, é claro, a emenda do orçamento secreto e o Congresso já está mexendo com isso, né? O próprio Hugo Mota surgiu agora, tem a matéria, trouxe à tona uma matéria que é mais antiga que o Hugo Mota, de uma dessas emendas, tem um empresário e está no STF parado. E em algum momento eles vão ter que decidir sobre isso. Porque a delação fala, o empresário fala, eu tive que pagar 10% de propina para o Hugo Mota. O Hugo Mota, tá vendo, cara, presidente da Câmara. Isso veio à tona de novo. Agora, por conta do quê? Por conta da ação dele no IOF. O cara acreditou que seria meu herói do Brasil, porque o João Dória disse que ele era herói do Brasil. Chamou ele para a casa dele e falou, não, o Hugo Mota é o herói do Brasil. O caso do Hugo não se importa, ele vai o seguinte, ele está com medo, ele está totalmente travado, totalmente travado, porque ele não... o STF pode a qualquer momento homologar a delação que fala dele... do 10% de propina, que ele recebeu de propina. A qualquer momento, isso pode ser, e ele pode ser processado, e pode ser condenado, pode ser até preso, porque isso é corrupção passiva. Então, o que o Mota está fazendo? Está ficando na dele. Só que está escancarando a fragilidade, que, na verdade, emenda é um foco de corrupção. E isso, nós, jornalistas, temos que mostrar mais, porque isso ajuda na construção desse novo consenso. Aliás, é nosso dever, né? Nossa obrigação. Eu fiz um artigo, mas pretendo escrever mais. Que, na verdade, essa questão das emendas é o que diz o Glauber Braga, e o Glauber Braga está sendo caçado por isso. Na verdade, é um instrumento de corrupção. Mas nós temos que mostrar mais. Eu estou atrás desse empresário que fez a delação para ver se ele faz uma live aqui conosco. Mas ele tem medo, porque o cara é poderoso lá. Mas, de qualquer forma, a delação já está no Supremo, está lá desde fevereiro, e por enquanto não tomaram nenhuma decisão. E o Hugo Mota está ficando na dele, não vai atacar ninguém. Você viu que ontem, quando atacava o Alexandre de Moraes, o Hugo Mota não estava lá. Quem estava era o vice-presidente e ele que fez a defesa ali, ou ele que atacou o Alexandre de Moraes. O Mota não vai fazer isso porque tem o rabo de palha. Eu sempre falei aqui para você. Falei, ele não aguenta pular uma fogueira porque o rabo dele é de palha, não adianta. Exatamente. Gosto muito, inclusive, dessa expressão, rabo de palha, que eu não conhecia. Joaquim, a Sônia, porque agora a gente não consegue mais ver o nome de todo mundo, fala assim, eles acharam que podiam jogar o ônus dessa aberração nas costas do presidente Lula e perderam. Exatamente, eles estavam muito acostumados com a dinâmica de jogar tudo no presidente Lula e as redes fazerem colar. Gente, eles jogaram o falecimento daquela moça que caiu do vulcão nas costas do presidente Lula. Exatamente. As coisas mudaram, viu? As coisas mudaram.